Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. Então, hoje vamos com mais uma live aqui na Escola de Música Vinil. Aqui eu estou ajudando pessoas do zero ou quase zero a tocar o primeiro repertório no violão. Fazer as primeiras músicas, primeiros riffs, primeiros solos, e fazer a música acontecer, tocar para as pessoas, fazer o repertório acontecer para valer. E criar conexões com o próximo, criar conexões com os amigos, com os familiares e fazer essa grande corrente do bem em torno do som desse instrumento que é o violão. Então é um prazer que vocês estão assistindo essa aula hoje. A aula de hoje é turbine sua mão esquerda no violão, que é o grande, às vezes é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Hoje eu vou falar sobre como você pode deixar sua mão mais flexível, como você pode dar mais precisão para sua mão e mais força. Então a aula de hoje vai ser baseado nesse ponto, nesse aspecto da mão esquerda. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui ao longo da live que eu vou assistir, que eu vou lendo, tudo bem? Muito bem. Quando se tratando de mão esquerda num instrumento, tem muita gente que chega pra gente na aula e fala assim: professor, minha mão esquerda é muito ruim, ela é horrível, ela não vai, ela não tem força, ela não estica. Aí eu vejo a sua mão, professor, nossa, e você pega e toca coisas. Você vai, a mão parece que tá fazendo um balé, dançando, assim, tá tudo certo. Mas a minha mão, professor, é muito ruim. A minha mão não tem jeito, não tem solução. Muitos alunos falam assim com a gente, falam assim comigo. E o que acontece? Toda a prática, toda a construção da nossa mão esquerda é um passo a passo, como qualquer coisa técnica dentro do instrumento. Então, tem muita gente que fala assim: minha mão não consegue esticar e tocar a nota o suficiente. Muita gente fala assim: minha mão não consegue firmar para tocar aquela nota, ela não firma muito bem. Às vezes eu monto o acorde, uma nota dentro do acorde que eu coloquei não vai bem. Não tem jeito, eu coloco assim, o dedo não vai. Tem gente que diz assim pra mim: professor, minha mão não me obedece, meus dedos não me obedecem. Eu mando assim o dedo ir e o dedo não vai. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, todos esses problemas hoje, e a gente vai trabalhar com uma solução prática, uma solução que vale para você melhorar a sua mão esquerda para fazer solos, como esse que eu toquei no início da aula hoje, e vale também para acordes. É uma solução que serve para esses dois grandes problemas: fazer acordes e fazer solos. Por que a mão esquerda é o grande calcanhar de Aquiles de muita gente que está tocando violão? Por que acontece isso? Você vai tocar um instrumento como o violão, você fica com a mão para baixo, fazendo ritmos, dedilhados, etc. E a nossa mão esquerda, ela fica para cima. E aí o que acontece? A nossa mão esquerda, a gente tem movimentos assim, nesse sentido. Às vezes a gente caminha para cá, caminha para lá, mas em geral a gente está fazendo movimentos assim. E o que a gente faz no dia a dia que tem movimentos semelhantes? O que a gente pega a nossa mão esquerda no dia a dia, a gente pega e faz movimentos assim? A gente não faz isso com frequência. O mais próximo talvez seria digitar num teclado, mas a gente digita no teclado no computador assim. E a gente não digita com a mão assim. A gente não pega o teclado do computador e fica teclando assim. Então, o nosso digitar da mão esquerda, neste sentido, com essa posição, é uma coisa antinatural. Por que é antinatural? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente não usa isso para nada. Teoricamente, a gente não usa isso. Não é da nossa natureza. Nossa natureza é usar a nossa mão para fazer outras coisas, né? Segurar objetos. Então, nossa mão tem essa coisa de garra, né? De pegar. A gente tem isso muito firme, desde criança. Se você imaginar uma criança, um recém-nascido, quando ele está lá
Ele não sabe nem falar, acabou de nascer. Às vezes você coloca o dedinho assim na mão dele, ele não faz assim. Às vezes ele consegue responder os estímulos que a criança tem nos primeiros meses logo. Ela consegue segurar. Esse movimento a gente tem desde os primeiros meses de vida. Todo mundo tem. É esse movimento. Mas esse movimento aqui, de coordenação motora fina, a gente não tem. Como a gente não tem antes de tocar violão, é uma construção. É uma construção que a gente tem que fazer passo a passo. A gente tem que respeitar o nosso corpo, os nossos limites. Às vezes a gente tem uma velocidade... a gente não tem muita velocidade na mão. A gente vai com calma. A velocidade vai se construindo. Se você não tem muita força, a gente vai com calma até a gente achar o ponto necessário de força para usar. E a gente não tem muita flexibilidade, a gente vai com calma ao ponto de deixar a mão um pouquinho mais flexível. Tudo isso que eu falei, isso vai com o tempo, não tem jeito. Se você quer desenvolver isso, começou hoje, já quer fazer isso mês que vem, para a semana que vem, infelizmente não vai dar certo. Isso que é uma construção que vai com os meses. Com o passar dos anos, você vai ver que a sua mão vai ficando cada vez mais ágil, cada vez mais precisa e cada vez mais flexível. Então, você precisa treinar muito com essa posição. E aí, é a posição do instrumento. Então, o que acontece? A nossa mão esquerda, a gente tem mais força e precisão com esses 3 dedos aqui. Quando a gente vai pegar alguma coisa, são os dedos que a gente pega melhor e etc. Esses 2 dedos aqui são dedos complementares. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai tocar violão, a gente tem 2 dedos bem bons e 2 dedos assim bem mais fracos. O que acontece? Se eu tenho 2 dedos bons e 2 dedos mais fracos, é uma coisa da nossa natureza, uma coisa natural do ser humano, uma coisa nossa. Mas, quando a gente vai tocar um instrumento como o violão, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a técnica para que esses 2 dedos respondam parecido com esses. Então, por que a gente faz exercícios de técnica, exercícios de mão esquerda? Para a gente nivelar os dedos. Não adianta, esse aqui vai sempre ser o melhor, vai sempre ser bom. Esse dedo aqui vai ser mais ou menos parecido, vai ser melhor. Agora esse aqui, coitado, ele vai ser sempre pequenininho, ele não vai crescer. Não tem um exercício que faça o dedo ganhar comprimento, ficar musculoso assim. Desconheço, não existe. O negócio é o seguinte, a gente tem que aprender a usar esse dedo, aprender a deixar a posição da mão favorável para utilizar esse dedo, para que ele consiga tirar uma nota muito bonita quanto usar nesse dedo. Então, exercícios que a gente vai aplicar, que a gente vai trabalhar aqui hoje, eles são simplesmente para nivelar os dedos. Então, se você tem um dedo muito bom, você vai aprender a nivelar. E aí você vai ter 4 dedos mais ou menos do mesmo nível. Eu gosto de comparar como se fosse um time. Você pode ser um time de basquete, um time de vôlei, um time de futebol. Imagina um time de 4 pessoas. Se você tem um bom jogador e 3 péssimos jogadores, e for jogar contra um time que tenha 4 jogadores medianos, a tendência é que esses 4 jogadores vençam, porque esses 3 aqui são muito ruins. Só tem um bom. Mas como ali tem 4 que estão nivelados, a tendência é que eles, entrosados entre eles consigam superar o outro time. Então a ideia é com que os exercícios você nivele a sua mão para deixar todos os dedos com uma precisão parecida, para tirar um som bem bonito, para tirar uma sonoridade legal no violão. Tudo bem? Então é o seguinte, ó. Deixa eu baixar aqui. Tá, entendi. Você disse que esse dedo aqui vai tirar um som bonito igual esse daqui? Tá bom, você está dizendo, eu acredito em você. Mas como é que a gente vai fazer isso? Quando você movimenta um dedo no violão, um dedo na mão, por exemplo, estou com aqui os dedos, eu consigo movimentar separadamente cada dedo. Quando eu puxo esse dedo, esse aqui vem um pouquinho, é natural que os outros se mexam um pouquinho, porque vem do tendão, né? Como eu consigo mexer cada dedo separado assim, significa que na minha cabeça
eu consigo controlar os dedos individualmente. Então, se eu consigo mexer cada dedo separadamente, a minha cabeça consegue controlar cada um deles. Isso é um fato. Se eu consigo controlar cada um deles, a gente vai fazer um treino para controlar exatamente cada um deles. A gente vai fazer trabalhos para equilibrar os dedos e deixar o mesmo som, um som bem parecido com a execução de cada dedo. E cada dedo vai ter sua dificuldade e a gente vai ter que superar as dificuldades dos dedos mais fraquinhos e equilibrar com os outros dedos. Como a gente faz isso? Como a gente resolve todos esses problemas? Com exercícios de dependência dos dedos da mão esquerda. Então são exercícios que são divididos em 24 variações, combinando os dedos 1, 2, 3 e 4. Então esse exercício de independência dos dedos, eles deixam sua mão mais flexível, deixa sua mão mais precisa, dá mais força e você sente depois disso tudo, quando você completa esse exercício, mais segurança para você tocar. E aí você consegue tocar exercícios como músicas mais complexas, você sente que a sua mão responde de um jeito diferente. Então é importante que todo mundo passe por esse exercício. Mesmo que você às vezes já passou por esse exercício, às vezes é bom dar uma voltada nele. Tipo, só para sentir como é que a sua mão tá. Às vezes quando você faz o exercício você vê que, opa, esse meu dedo aqui não está respondendo muito bem. Aí você faz o exercício, vai dar uma nivelada. Funciona nesse sentido. Como funciona o exercício na prática? Como que a gente trabalha ele na prática? Nós temos dedo 1, 2, 3 e 4. A gente trabalha na primeira posição do violão, que é o seguinte. Deixa o dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3, dedo 4 na casa 4. Professor, minha mão não alcança. Minha mão fica assim. Tudo bem, você vai no limite da sua mão. Pode ficar assim? Beleza. Se ficar assim, melhor. Mas se ficar assim, já está valendo. Não pode ficar assim. Ele tem que ficar mais assim. E aí o que acontece? Você vai tocar corda por corda, casa por casa, 24 variações. A primeira delas, 1, 2, 3 e 4. E aí varia. Tem gente que gosta de começar aqui embaixo. Eu gosto de começar aqui em cima. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Toquei todas as casas, o mais próximo possível do traste da frente. Depois que toquei isso, fui para a corda de baixo. Depois sobe. E aí eu completaria a primeira variação desse exercício. 1, 2, 3 e 4. Eu trabalhei cada dedo em uma casa. O 1 tocou apenas as notas da casa 1, o 2 tocou apenas as notas da casa 2, o 3 apenas as notas da casa 3, o 4 apenas as notas da casa 4. Então, esse exercício funciona dessa maneira. São 24 variações, essa é a primeira. A segunda seria 1, 2, aí depois é o 4 e depois é o 3. Você vai invertendo e vai trocando número por número. Você segue. E aí você vai avançando e vai fazendo todo o exercício. São 24 exercícios diferentes. Eu aconselho vocês treinarem um por um, com muita calma, muita calma. Os meus alunos que estão na live, eles podem dizer mais
do que eu, né? O benefício que traz para a mão, como você faz, você sai do primeiro exercício, fica tudo travado. Aí quando você vai caminhando o exercício, vai passando o exercício, você vai ver, olha, minha mão já está respondendo diferente. Você sente muita firmeza na sua mão esquerda. Então é um exercício que ajuda muito para a nossa mão, ajuda bastante. É um exercício comum, não é um exercício que eu inventei, esse exercício existe há tempos, que é deixar cada dedo em uma casa. E aí você vai tocando com muita calma. Mas o que acontece? Muita gente vai praticar esse exercício, muita gente pratica errado. Eu cansei de ver gente tocando esse exercício errado. Mas como é que toca esse exercício errado? Será que eu estou fazendo esse exercício errado ou não? E agora? Então, o que acontece? Muita gente vai fazer o exercício, ele já sabe. Entendi. É para fazer 1, 2, 3 e 4? Já estou entendendo. Ele começa a fazer devagar e depois, entendi como é que funciona, e acelera e vai até o limite da velocidade dele. Isso funciona? Definitivamente não. Quando você vai fazer o exercício, mantenha um padrão de tempo, mantenha um ritmo. Porque o que você está fazendo? Você começou devagar. Aí você já entendeu, sua cabeça entendeu o movimento. Aí você acelera. Quando você faz isso, você acelera, você está ensinando sua cabeça, a tocar uma coisa devagar e acelerar. Você começa a tocar devagar, tá bem devagar, aí você acelera. Aí beleza, você tá colocando na sua cabeça uma coisinha assim. Quando você aprender o movimento, você acelera. Aí você vai tocar uma música, você começa a tocar uma música, entendi. Aí você acelera. Aí tudo você vai tocar acelerado. Então mantenha o mesmo tempo. Independente se o exercício tá fácil para você fazer, respira, faça ele, completa ele uma velocidade. Depois, se for repetir o exercício, repete um pouquinho mais rápido. Aí sim, complete o exercício no mesmo tempo que você começou. Então comece e termine no mesmo andamento. Essa é a dica básica para você fazer esse exercício funcionar. Tudo bem? Então nunca acelere esse exercício. Muita gente também vai tocar esse exercício. O que acontece? Entendi, professor, cada dedo vai tocar uma casa. Eu vou falar hoje da variação 1, 2, 3 e 4, mas isso se aplica em todas as variações possíveis. Vou tocar então o dedo 1. Aí você coloca aqui o dedo 1, sua mão está tocando, mas os outros dedos estão onde? Tá tudo longe do braço. Ou seja, você tocou o dedo 1, o dedo 4 está lá na estratosfera, assim, tá viajando na maionese. Aí você vai tocar o dedo 4, o dedo 1 tá tipo best friend lá do dedo 4, tá lá trocando ideia com ele. Não, cada dedo tem que ficar mais ou menos perto da casa. Quando você faz isso, você obriga a sua mão a abrir. Quando você está abrindo sua mão, você está ganhando mais flexibilidade. Você vai ensinando a sua mão a ficar um pouquinho mais flexível. Então, quando você for tocar a casa 1, observe seu dedo 2, 3 e 4. Eles estão mais para cá ou eles estão aqui? Quando você vai tocar o dedo 4, eles estão mais para cá ou estão mais perto daqui? Só para vocês terem uma ideia. Como uma mão ela faz muito movimento se ela estiver longe. Eu vou simular um aluno iniciante, às vezes, que não presta atenção nisso. Acontece, eu fiz muito movimento e muito esforço para poder tocar a nota. Eu toquei aqui o dedo 1, olha onde está meu dedo 4. Até esse dedo 4 sair daqui e chegar lá, ele já percorreu um caminho muito longo. Gastou um monte de energia, sendo que ele podia estar perto do lugar que ele precisa tocar.
Então, é muito interessante que você pratique esse exercício com muita calma e preste atenção no posicionamento da sua mão dentro, no braço do instrumento. Se sua mão estiver assim, tá errado. Traz mais para cá. Não precisa ficar assim 100% perto como a minha, mas traz o mais para cá possível. Se o dedo 4 não chegou lá na casa 4, tá na casa 3, tá bom, já tá ótimo. Aqui que não fica muito legal. Vou tocar aqui, não é legal. Deixa mais perto possível. E aí você tem um bom posicionamento para cumprir todo o exercício. Tudo bem? Então, eu falei aqui sobre a velocidade, falei sobre o posicionamento. Esses dois fatores são fundamentais para você tocar esse exercício muito bem. Outro erro que os alunos cometem, eles aprendem, entendi a lógica. 1, 2, 3, 4, depois é 1, 2, 4 e 3, faz tudo. Aí tem 1, 3, 2, 4, entendi. Aí ele entende toda a lógica, aí ele fala assim, já sei fazer isso, beleza, vou fazer todos os exercícios hoje. Aí faz as 24 variações, assim, como se não houvesse amanhã. Isso vai fazer efeito? Pouquinho. Não vai fazer tanto. Esse exercício, ele é para ser feito a médio e longo prazo. Você precisa entender, a sua mão precisa entender que esse movimento é o movimento para ela tocar. Hoje ela vai chegar assim, amanhã ela vai estar mais assim, daqui a 2 semanas ela vai estar mais assim, daqui às vezes um mês ela vai estar mais assim. Então aos poucos ela vai se adaptando ao instrumento e você vai ganhando a técnica para tocar, ganhando mais flexibilidade. Se você praticar todos os exercícios no mesmo dia, todos os exercícios na mesma semana, não vai fazer muito efeito, não vai fazer diferença. Então pratique esses exercícios um por semana. Se você for muito ligeirinho, faz um por dia. Nem que se leve 24 dias para você cumprir com todos os exercícios. Mas não precisa fazer isso todo dia. Num dia fazer todos, não vai fazer tanto efeito. Pratique sempre em dias separados as variações. Então, essa é a minha dica para cumprir o cronograma com essas 24 variações, que começa com 1, 2, 3 e 4 e termina com 4, 3, 2 e 1. Então, outra coisa que é um erro menor, mas acontece também, é cometer um ritmo um pouco irregular. Então, por exemplo, tem muita gente que faz 1, 2, 3 e 4. Beleza. E aí quando faz movimentos diferentes, por exemplo, 1, 4, 2, 3, às vezes os 1, 4 é um movimento que é mais chatinho, aí demora aqui. 4, 2, 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Ou seja, o que é difícil toca devagar, o que é fácil toca rápido. Isso é um erro que acontece às vezes. Então é sempre bom deixar o ritmo bem preciso, fazer passo a passo, nota por nota, para as coisas funcionarem. Desse jeito você vai deixando a sua mão no ponto para tocar e você vai deixando o seu pulso interno mais treinado também. Quando você for tocar música, as coisas ficam mais fáceis. Então, a última dica que eu vou dar para vocês com esse exercício, o jeito errado que as pessoas às vezes cometem, é o pisar na corda meio no susto. Tem gente que faz assim, ó. Vai tocar um som, mas o som sai meio assustado, né? Sai assim, ó. Já toca assim, é como se você estivesse tocando dessa maneira. A gente pode tocar isso conscientemente, mas às vezes você está tocando, concentra no tocar, tocou, e não deixa a nota soar.
deixa a nota soar o tempo dela. Escuta a nota. Se você tocar um susto, você não vai ganhar você não vai trabalhar a força necessária para manter o som funcionar. Então você vai sempre trabalhar assim o estímulo de toca e tá bom, chega. Então para você manter a nota funcionando, você tem que ter um pequeno esforço que é deixar o dedo ali. Para isso, eu uso uma variação dentro desses exercícios que os meus alunos já conhecem, que é o seguinte: eu faço geralmente nas cordas mais graves, eu toco o dedo 1, não deixo o som morrer, deixo o som continuar, né? E mexo o resto dos dedos. Experimente fazer isso daqui. Toca o dedo 2, mexe os outros dedos. 3, mexe os outros dedos. 4, mexe os outros dedos. Esse aqui fica, mexe os outros. Lembra no início da aula que eu falei? A gente consegue mexer os dedos individualmente? Quando você faz isso, você está tocando um dedo, os neurônios desse dedo estão forçados a tocar e os outros têm que se mexer. Eles têm que fazer assim. Depois, esse dedo que estava forçando, tocando a nota, ele vai ter que se mexer, enquanto o dedo 2 toca. O que você está fazendo com isso? Trabalhando o foco de cada dedo, trabalhando a força para deixar ele soar, e tá deixando sua mão mais leve, você está destravando esses dedos. Porque muita gente vai tocar uma nota, toquei a nota e travou tudo, assim, como se tivesse que apertar alguém, assim. Mas não é isso, a força tem que estar apenas nessa pinça, o resto tem que estar leve. Quando eu estou tocando aqui, minha força está mais aqui e o resto está um pouco mais leve. E aí a gente vai destravando os dedos. Então essa variação é muito importante para que vocês melhorem isso, se destravem a mão. Então esse exercício ele é excelente para vocês trabalharem flexibilidade, força e a precisão na sua mão esquerda. Então esses exercícios que começam com 1, 2, 3 e 4, são 24 variações, que terminam com 4, 3, 2 e 1. Eu sugiro que vocês treinem pouco a pouco, uma variação por semana, 2. E se você for um cara muito assim, treina todo dia no violão, e você quer turbinar sua mão esquerda assim, rápido, faz um por dia, bem devagar, faça, cumpra todos os exercícios, alguns no meio das variações, às vezes são mais fáceis ou mais difíceis, não é progressivo, o primeiro é mais fácil e o último é mais difícil. Alguns confundem um pouco mais a cabeça, mas todos os alunos que passam por esses exercícios têm no final das contas uma mão mais flexível, mais precisa e com mais força. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo hoje aí. Minhas alunas, Paula, Isabel, a Célia, aos curiosos que apareceram. Toda terça-feira tem live aqui na Vinil. A gente, com essas aulas, pretende ajudar as pessoas a saírem do zero, tocar seu primeiro repertório no violão e a mão esquerda, uma mão esquerda firme, flexível e precisa é fundamental para que você toque acordes e para que você toque solos. Tudo bem? Valeu! A Célia falou, manda os exercícios. Vou mandar, hein? Vou mandar para treinar a mão esquerda aí. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. É isso aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.